todo mundo tem um pouquinho de liberalismo a defender. Até o Haddad, em 2013, quando eclodiram as manifestações de junho, ele veio falar que não existe almoço grátis para o pessoal do Passe Livre. Ele passou uma semana na imprensa, todo dia falando, não existe almoço grátis. Então sempre tem alguém ali que puxa uma ideia liberal, né? Agora, com relação ao Bolsonaro, ele tem um pouco de um vazio de ideias. Eu acho que é isso que caracteriza principalmente o Bolsonaro, que é o que a Vera falou. Ele tem um impulso autoritário, aquele discurso bem do porão da ditadura, que o Bolsonaro abraça abertamente. Ali, acho que o João César de Castro Rocha tem descrito muito bem isso, para mim é um dos grandes analistas políticos do Brasil hoje, que é um pouco aquela doutrina da Lei de Segurança Nacional, né, que por incrível que pareça foi usada para prender a Sarah Winter recentemente. Mas é aquela doutrina do precisamos combater o inimigo interno como se fosse um inimigo externo. E é um pouco o que guia o Bolsonaro. E como ninguém queria aderir ao Bolsonaro, o Paulo Guedes, que era um cara inteiramente externo ao debate de políticas públicas, o Paulo Guedes nunca foi um cara, e aí voltando um pouco mais para a pergunta da Vera, que discutia ali os pormenores da política pública, sempre discutia uma defesa dos mercados abstrata, nunca participou de fato, formulação de política pública. Vale lembrar que o Paulo Guedes começa, um dos primeiros atos dele como ministro da Economia, é confessar que ele não conhecia muito bem o processo de formação do orçamento. Sim. Que foi uma coisa que aconteceu. Eu acho, inclusive, que eu e o Matheus temos uma formação muito diferente. A gente é liberal na economia, bastante, mas a gente tem uma formação muito ligada ao Marcos Lisboa, que é o presidente do INSPER, onde a gente estudou, que acho que é literalmente o oposto disso, né? O Marcos é liberal, claramente, mas está sempre ali discutindo o específico, o concreto, aquela filigrana. E isso junta um pouco com isso que a gente está falando do Paulo Guedes, que ele não vai mais conseguir implementar a agenda dele. Eu sinto que o Paulo Guedes focou muito numa agenda cosmética, numa agenda narrativa. Então o Paulo Guedes reflete um pouco essa coisa do Bolsonaro, da agenda muito narrativa. Ele não vai ali discutir, você vê a proposta de reforma tributária dele, é uma coisa muito vazia, como o Matheus falou. É muito ruim a proposta de reforma tributária dele. Como o Matheus ia falar, o microfone dele está desligado. Ela, na verdade, ela nem existe, né? A gente supõe que ela seja ruim, porque é isso, ela é o samba de uma nota só da volta de uma CPMF ligada ali aos meios de pagamento, e é isso que a gente sabe, né? E mais disso, eu vou aqui fazer uma ousadia juvenil, que é de falar que o Paulo Guedes parou nos anos 70. Quando eu escuto o Paulo Guedes falar, eu tenho a sensação de estar lendo um economista de Chicago nos anos 70, um cara que está inteiramente alheio a certos debates que acontecem hoje em dia, que são muito caros. Por exemplo, o debate de meio ambiente, eu acho que ele já deveria ter se posicionado de forma muito clara, não só de, quero agradar investidores internacionais, então vamos dar uma parada no Salles. Mas de entender que a geração de riqueza no século XXI está, sim, ligada à preservação do meio ambiente e a modelos de desenvolvimento sustentáveis, onde a desigualdade, se você passar por Chicago nos anos 70, você ia encontrar muitos professores falando, desigualdade não importa, o que importa é pobreza. Até hoje, não fala, tem gente muito que ainda pouco. Repete isso como um papagaio. Hoje aqui no Brasil, mas acho que lá no departamento de Chicago deve ser quase zero hoje em dia. Então, mas muita gente que estudou o liberalismo por uma espécie de guia ilustrado do liberalismo, repete essa bobagem, né? Desigualdade não importa, o que importa é a pobreza. E nem nos Estados Unidos isso já está absolutamente superado, né?